Eu tive que cuidar do meu pai. Ele adoeceu e eu tive que ficar com ele no hospital. Era constante a preocupação dele comigo e com o meu futuro. Eu fiquei sem saber o que fazer e foi quando a Cruzeiro do Sul Virtual apareceu. Eles se importam com você. Foi graças a ter no currículo graduação Cruzeiro do Sul Virtual que eu fui promovido para um cargo já de chefia de gestão. E estou desenvolvendo coisas que eu vejo na faculdade. Eu me formo ano que vem. E eu quero ser esse orgulho para minha mãe. Se o tempo voa, decole. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de iPod. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente do tradicional. Muita gente me pediu nos directs falando, cara, como é que a gente vai descobrir sobre liderança de verdade? A gente tem visto muita coisa no podcast, mas não tem visto de fato as ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver melhor a nossa liderança, o âmbito da nossa didática enquanto pessoas que estão provendo conteúdo para todo mundo. Então eu falei, por que não fazer uma coisa um pouco diferente hoje? Vamos falar um pouquinho sobre liderança, vamos falar um pouquinho sobre os métodos para descobrir o seu perfil, porque liderança não necessariamente é uma coisa única, a gente está falando de uma pluralidade humana, todo mundo tem o seu perfil de líder, mesmo que ele não tenha sido explorado ainda, e a ideia é que no fim dessa apresentação vocês possam, de alguma maneira, sair daqui um pouco mais integrados ao seu próprio perfil de liderança, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, que é uma apresentação um pouco mais complexa no âmbito de colocar mais informações aqui. A gente quer trazer algo mais técnico também, para que vocês possam usufruir dessas ferramentas. De maneira nenhuma, isso aqui vai fazer qualquer substituição de curso, de prática, de vivência, mas a ideia é que vocês possam se conhecer um pouco melhor, porque o autoconhecimento é parte do processo da liderança, tá bom? Então vamos lá. É importante que você saiba que existem diversos estilos, você provavelmente tem um predominante, mas isso não quer dizer que você vai ficar dessa forma para sempre. Existe toda uma probabilidade de que conforme você vai se desenvolvendo e aprendendo novas técnicas, novas táticas, você vai desenvolvendo uma nova estratégia e, consequentemente, um novo método de liderança, tá bom? Descobrindo o seu estilo de liderança, então. Vamos lá. Quando a gente está falando de estilo, é engraçado que a gente pode fazer um paralelo com a forma que a gente se veste, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a tua probabilidade de interpretar algo de forma mais agressiva, menos agressiva. Todo mundo vê o mundo de uma maneira muito independente, muito singular. A ideia de você ter um estilo de liderança que também seja singular, ela não pressupõe que ele seja imutável. Ou seja, sim, você usa uma calça sempre porque você gosta muito daquela calça. Ou seja, você majoritariamente vai usar o teu perfil de liderança predominante. O que não quer dizer que você não possa adaptar o teu perfil de liderança para situações mais específicas. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é liderança. Começando aqui, a liderança, ela necessariamente é a capacidade de inspirar, de influenciar e de guiar pessoas. Em nenhum momento vocês vão ver essa apresentação dizendo que liderar é mandar em alguém. Quando você fala de mandar nas pessoas, rapidamente as pessoas já levantam a mão, você fala que quer mandar em tal pessoa? Todo mundo quer, né? Existe uma frase que eu gosto muito que fala que o oprimido quer ser o opressor, né? E, infelizmente, se você não tiver uma educação libertadora, isso é a realidade, é isso que acaba acontecendo. A ideia é que em um dado momento a gente consiga transparecer o que a gente realmente está aprendendo e transformar a nossa liderança em algo que seja referência para o mundo, que seja referência para o outro. Liderar tem a ver com o outro, não tem a ver com você. É lógico que quando a gente está falando de liderança, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, é necessário que você também faça uma autoliderança, né? Que você coloque o perfil de liberdade de Kant, por exemplo, em prática e faça o que tem que fazer e não necessariamente só o que você gosta. Então é muito importante você ter esse conceito também dentro do âmbito da sua vida, né? Do seu desenvolvimento. A liderança eficaz, ela envolve definir uma direção. Existe outra frase, né? A gente vai falar de frases e jargões aqui, que eu basicamente vivo disso, mas a gente está falando também da possibilidade de setar uma direção, de determinar uma direção e não se importar tanto com a velocidade. É lógico que velocidade é importante se você está falando de um fluxo operacional que demanda velocidade. Então, não dá para ser hipócrita também de falar, gente, faz no tempo que você quiser, paz e amor. Cara, é lógico que se essa é a possibilidade, isso é algo que está dentro de um contexto aceitável, perfeito, vamos nessa. Agora, se não dá para ser assim,
Tem que colocar prazo, tem que colocar meta. E meta não é, eu vou viajar para Londres. Quando? Não sei. Cara, meta tem prazo, meta tem determinadas ações a serem tomadas. Então a gente precisa sempre ter isso em mente para quando a gente quiser fazer qualquer projeto na nossa vida, independente de ser um líder ou não, né? A liderança ela não se baseia apenas na autoridade ou na oposição ou na posição que você também se encontra. É lógico que muitas vezes a gente olha para o cargo das pessoas e fala, nossa, esse cara tem uma certa autoridade no que fala. E obviamente isso é um reconhecimento, né? A autoridade acaba sendo um reconhecimento. Só que a sua autoridade, ela só tem validade se ela é pautada na referência que você construiu para o outro. Se a tua autoridade é pautada no medo, é pautada na ignorância, se ela é pautada em uma construção de uma pessoa que você não é, em um dado momento ela cai por terra. Ou seja, quer construir autoridade, quer construir referência, constrói isso a partir do que você realmente é. A tua essência, ela nunca vai mentir, mas ela pode te esconder através de algumas sombras que muito provavelmente vão acabar te ofuscando. Então nós temos aqui como melhorar os outros, a gente já entendeu que liderança na verdade é pro outro, liderança não necessariamente é algo que vai acontecer de forma natural, você vai ter que praticar, você vai ter que aprender. A ideia aqui hoje é trazer um pouco de opções para você, possibilidade de como fazer isso. Então, por que eu tenho que entender o meu estilo de liderança? Por que eu tenho que entender qual é a minha predominância? Por que eu vou colocar, por exemplo, em pauta uma coisa que majoritariamente as pessoas dizem saber? Quando você pergunta para alguém, você se conhece? A pessoa automaticamente fala, lógico que eu me conheço. Não, você talvez pressuponha quem você é. O autoconhecimento, ele parte do pressuposto que você vai fazer um aprofundamento. Que você realmente vai sentar consigo mesmo para um café. Essa é a história. Você vai sentar com a pessoa que você não conhece dentro de você e vai perguntar se você realmente é aquilo que você está dizendo ser. Isso acontece através de terapia, isso acontece através de meditação, através de estudo, através da própria filosofia, né? Filosofia de vida não é criar um contexto no qual você simplesmente sai catando coisas que você ouviu dizer na sua vida e pronto, essa é a minha filosofia de vida. Filosofia de vida é pautada em ética, é pautada em entender o que você quer pro mundo, o que você realmente quer propor como crescimento para si e para os outros, tá bom? Então, para fazer isso, né, para que a gente vai entender o estilo de liderança? Primeiro, para ter autoconsciência. Ao compreender o seu estilo de liderança, você obtém insights sobre seus pontos fortes, fracos, preferências e áreas de melhoria. Quem não acha que tem nada para melhorar, pode fechar o canal aqui agora, pode ir embora. A gente não tem nada para conversar, porque, sinceramente, se você já é perfeito, se você não tem nada a melhorar, eu acho que não é para você esse conteúdo. A ideia, na verdade, é que todo mundo tem que ter autoconsciência de que a melhoria ela é contínua, o aprendizado deve ser contínuo e todo mundo tem algo a melhorar, tá? E isso a gente está falando de qualquer pessoa, Silvio Santos, Warren Buffett, Walt Disney, quem quiser, tenho que melhorar. E eles têm consciência disso e isso é parte da liderança magnífica que eles sempre fizeram, né? Então vamos falar aqui sobre colaboração eficiente. Como é colaborar com os outros? Quem já fez trabalho de faculdade sabe que trabalho de faculdade é um pequeno inferno na Terra, né? E a gente fala isso porque a gente está lidando com pessoas que majoritariamente não se conhecem, que majoritariamente possuem perfis completamente diferentes e, de vez em quando, eles acabam sendo compatíveis e aí você acaba tendo, inclusive, aí algumas colaborações incríveis e muitos produtos e projetos sendo desenvolvidos de maneira magnânima. Mas, no geral, é sempre um perrengue. Tem sempre a pessoa que faz tudo, a pessoa que não faz nada e só quer apresentar, a pessoa que não quer fazer nenhum nem outro. Aí tem aquela pessoa que é muito brava, a pessoa que é muito calma, um que dorme, o outro que não. É sempre uma loucura, né? Isso fala sobre colaboração eficiente. Como você fazer essas pessoas todas entrarem em sintonia? Elas precisam trabalhar de forma sinérgica. Ou seja, eu preciso que essas pessoas estejam olhando para um objetivo comum. Quem faz isso? O líder. Quem determina esse objetivo comum? O líder. A ideia da liderança é que você seja o ponto de referência, que você seja pragmático na hora de determinar o que você precisa que seja feito. Certo? Então, para colaborar eficientemente, é necessário que você saiba qual o seu estilo de liderança. Nós vamos falar aqui de 4 estilos predominantes, que a gente está falando especificamente do DISC, que é uma das metodologias, mas se vocês olharem para outras
formas, né? Existem muitos frameworks aí de liderança, existem muitas outras formas de se identificar estilos de liderança. Na minha concepção, o DISC é uma das mais difundidas, uma das mais práticas e mais fáceis de habilitar. Então, a gente está falando aqui que conhecer-se e conhecer a forma que você atua sobre o outro também faz parte de uma colaboração eficiente, para que vocês possam dar as mãos e seguir um caminho mais unificado, tá bom? Encontrar a sua paixão. Descubra aquilo que te apaixona. Eu não estou falando da sua esposa, eu não estou falando do seu marido, eu não estou falando do seu companheiro, tá bom? Eu estou falando do que você ama fazer pro outro, tá? A gente está falando de filantropia, a gente está falando de solidariedade, a gente está falando do que faz o teu propósito no mundo ser o seu propósito no mundo. Ah, mas vamos lá. Propósito, então, é o que eu quero fazer pro outro? Não. Propósito é o que é maior do que você e você quer fazer pro outro. Porque o seu propósito, eu já até mencionei isso em algum dos cortes aí, em alguns dos episódios, talvez, a gente falou sobre a possibilidade de que quando a gente está procurando propósito, a gente encontre ele muito no trabalho. E o trabalho, ele é uma ferramenta de propósito, mas ele não é necessariamente o que você quer entregar. Então, não procure o teu propósito, algo maior do que você, algo que você quer legar para o mundo, dentro de um trabalho no qual você nem tem certeza se é isso mesmo que você quer, ou por mais que você tenha certeza, faça com que esse trabalho seja uma ferramenta de produto, que seja uma ferramenta de produção de conteúdo para que o mundo possa se beneficiar do que você tem a oferecer, certo? Então é isso, vamos encontrar a nossa paixão. Problemas e alternativas que a gente quer resolver fazendo isso, né? Porque afinal, beleza, Gustavo, então as pessoas querem aprender sobre liderança. Para quê? A gente quer resolver problema. A gente não está aqui para criar um negócio, uma utopia, para todo mundo falar, olha que bonitinho. Não, tem que aplicar. A gente aplica dessa forma. Escassez de líderes qualificados no mercado. Todo mundo concorda que é um problema, certo? Liderança de qualidade é difícil de encontrar. Eu já trabalhei com líderes excelentes, já trabalhei com líderes péssimos. Infelizmente, isso acontece, vai acontecer na vida de todo mundo e a gente não está falando só no âmbito profissional, a gente está falando de liderança também na sua vida privada, isso também ocorre, tá? Então, essa liderança escassa de pessoas realmente autoconscientes, preparadas, desenvolvidas, empáticas, elas possuem alternativas de solução. Você pode disponibilizar uma educação libertadora, que visa uma liderança empática, inclusiva, diversa e orientada a resultado. Você está falando de pessoas que sabem o que querem, que estão psicologicamente terapeutizadas, porque ninguém é obrigado a ser necessariamente só racional, tá? Todo mundo é emotivo, todo mundo chora, todo mundo se entristece, a gente tem problema. E quem diz que não, desculpa, mas está vivendo uma realidade de Instagram que é toda editada e isso não funciona pra gente, tá bom? Então, o que é importante é a educação. Resultados corporativos deficitários. Quantas empresas falindo? Quanta gente passando necessidade porque não consegue encontrar um emprego de qualidade? Mão de obra absurdamente escassa porque não há pessoas qualificadas no mercado. O que é isso? Por que os resultados corporativos estão indo de mal a pior? Né? Não necessariamente das grandes corporações, nós estamos falando aí das pequenas, médias até grande porte, né? A gente tem esses resultados corporativos deficitários especificamente porque a capacidade individual e coletiva dos líderes não foi desenvolvida. Você tem pessoas que não eram para estar ali como líderes ou que deveriam ter sido lapidadas de forma mais adequada, fazendo outras pessoas julgarem-se ruim. Entendeu? E assim, esse ambiente de toxicidade, ele vai desenvolvendo algo que perdura por gerações dentro de uma empresa. E isso, inclusive, pode gerar uma cultura tóxica dentro da empresa. E uma cultura tóxica, ela mata de dentro para fora. Então, assim, as pessoas, elas vão necessariamente deixar de sentir prazer em fazer qualquer coisa que seja necessária naquele âmbito de conclusão profissional, e vão deixar de ter prazer, inclusive, de trabalhar, de fazer qualquer outro tipo de atividade, né? Então, a ideia é que você impulsione a capacidade individual e coletiva de líderes e colaboradores para contribuir no atingimento de metas. E aí, obviamente, o teu resultado corporativo não vai mais ser deficitário. É provável que você trabalhe com superávites, né? Fica bem melhor. A crise da identidade na cultura pós-moderna. Gente, nós não sabemos quem nós somos. A gente está vivendo numa geração que se perdeu. Mas a culpa é nossa? A culpa é dessa geração? Não. A culpa é das promessas da modernidade.
A modernidade chegou em um dado momento no século XIX, XX e falou assim, gente, todos os nossos problemas vão acabar. Vocês não vão mais ter doenças. Nós vamos ter uma expectativa de vida de 100 anos. As pessoas vão viver bem e felizes. A tecnologia veio para salvar o mundo. Muita coisa aconteceu. É muita coisa real com relação a isso. E a gente realmente teve algumas promessas cumpridas. Mas a questão é, na pós-modernidade que nós vivemos hoje, nós entendemos que muito dessas promessas não foram executadas, não foram nos dadas, né? Ou seja, você tem fome, você tem doenças, as pessoas continuam morrendo de forma violenta no mundo inteiro. Você tem assassinato de mulheres, você tem uma diferença de gênero ainda em muitos países que, sinceramente, a gente não tem nem como atuar de forma direta, porque existe toda uma proteção, né, de cultura e de outros âmbitos aí que não vem ao caso. Mas, infelizmente, a gente não resolveu todos os problemas do mundo, então tem muita coisa para resolver. E a gente não está conseguindo se identificar. Antigamente, como é que era? Era assim, gente, olha, meu pai era sapateiro, então eu vou ser sapateiro também, né? A minha mãe era cozinheira, eu vou ser cozinheiro também. Então a gente tinha uma propriedade muito grande para fazer ou dar seguimento à profissão dos nossos pais. Hoje em dia a gente tem uma amplitude muito grande, uma globalização, internet, a gente tem essa divulgação de informações massiva de forma muito exponencial e, obviamente, que tudo se pluralizou. A questão disso é que quem sou eu agora? Eu sou sapateiro, eu sou cozinheiro, eu sou padre, eu sou filósofo, eu sou o quê? Não importa. Você está procurando identidade em profissão. De novo. Entendeu? A tua identidade é quem é você pro mundo. É o que você está entregando pro mundo. Quando você acorda e você faz algo de bom, a sua identidade é uma pessoa boa. Se você faz algo de ruim ou você não faz nada, você é simplesmente conivente com a atitude dos outros, você é uma pessoa ruim ou você é uma pessoa conivente. E acabou. Então, como é ter uma identidade do bem, uma identidade boa? Fazendo boas ações. Isso aí não tem como você fugir disso. E fazer boas ações é pressupor ajudar o outro. Ou seja, liderar de forma inclusiva para o outro. Tá bom? Como que a gente chega lá, então? Como é que a gente vai identificar? A gente vai trabalhar com briefing motivacional, análise do perfil de liderança, Ikigai e estratégias de liderança. Tá bom? Tudo isso aqui é uma metodologia. Existem outras? Sim. Melhores? Talvez. A questão não é essa. A questão é, esse é um caminho. Existem muitos caminhos. A gente está falando que existem 1 milhão de caminhos e que não necessariamente existe um caminho certo. Existem muitos caminhos certos. Então, para de procurar o caminho dos outros, para de procurar um caminho que já foi trilhado e começa a trilhar o teu caminho. Pega aí a tua machete, pega aí qualquer coisa cortante, sai pro meio do mato e abre um caminho novo, tá bom? Porque tem muito mato para cortar aí, a gente vai criar muito caminho bacana, eu tenho certeza disso. Tem aí, IA generativa chegando, muita discussão ética nesse âmbito, tem aí tecnologia das coisas, né? A gente tá falando de internet das coisas, perdão. Tem muita coisa, cara. Tem metaverso. Vamos que tecnologia tá de sobra. O que falta mesmo são pessoas qualificadas. E a gente vai fazer isso acontecer. Briefing motivacional. O que é isso? Gente, parar e responder para si mesmo quais são os seus motivadores. O que te faz levantar da cama? O que te faz acontecer enquanto ser humano? Nós somos um acontecimento das nossas próprias vidas. A gente está sempre mudando. A gente é um processo de evolução. Se você não entender que amanhã você é diferente de hoje, sinceramente, você não entendeu o propósito que é a tua criação e o teu crescimento. Então, quando você está falando de briefing motivacional, você está falando que a motivação ela é importante para o crescimento. Tá bom. Que crescimento é esse? A gente quer crescer em direção a algo que a gente acredita e que vai fazer da gente uma pessoa mais feliz. Felicidade, novamente, é um momento. A gente não pode pressupor que a gente vai ser feliz para sempre. Isso é história... conto de fadas, né? Conto de fadas. E essa análise do teu perfil de liderança é uma ferramenta que você utiliza com o intuito de trazer para você insights de quem é você. Qual que é a ideia? Você determinar dentro de um contexto se você tem um perfil mais dominante, um perfil mais influente, um perfil mais estável ou mais conforme, tá? Nós vamos entrar em cada um deles. E depois, é óbvio, a gente vai falar, já que a gente tá falando de propósito, de Ikigai e estratégias, tá? Ikigai é um método japonês, é uma estrutura japonesa
que ajuda as pessoas, que me ajudou a encontrar propósito. E quando a gente está falando de encontrar propósito, a gente está falando de encontrar algo que faça sentido. Ah, mas se eu encontrar o meu propósito, eu vou ser feliz para sempre? Não. Ah, mas se eu encontrar o meu propósito, agora eu vou levantar da cama feliz todo dia? Não. Você vai encontrar um motivo pelo qual faz sentido você lutar. Faz sentido você tentar disseminar uma ideia melhor para o mundo. Aqui a gente está falando do briefing motivacional como uma primeira ideia, né? Como um primeiro conteúdo. A gente tem o questionário motivacional, responda as suas questões. Então isso aqui você consegue adquirir de forma gratuita, né? Existem muitos questionários motivacionais se você procurar no Google ou em qualquer ferramenta de busca. Mas é óbvio que se você procurar uma empresa profissionalizada em desenvolvimento humano, você vai encontrar algo muito mais condizente, talvez, com a sua expectativa. Aí fica a seu critério, ninguém é obrigado a gastar, ninguém é obrigado a consumir, mas essa é uma das opções, tá bom? Você tem esse questionário respondido, você vai analisar essas respostas e criar um relatório. Isso também pode ser feito de forma autônoma ou através de uma empresa profissional contratada. A ideia é que você faça de alguma forma essa análise. Feedback profissional ou autoavaliado, novamente, procura o profissional ou faça sua própria autoavaliação orientada através de um framework, né? Não vai querer fazer uma autoavaliação simplesmente olhando para as respostas e falando, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que isso está errado. Primeiro que você está se convencendo de algo que você mesmo escreveu. Não é justo, né? Então, utilize no mínimo um método para fazer isso, tá bom? Legal. Agora ficou interessante. Essa é a parte mais legal da apresentação. Se vocês estavam esperando por isso, pode ficar tranquilo que aqui é onde o negócio começa a pegar fogo, que as pessoas começam a dizer, eu acho que eu sou esse, eu acho que eu sou aquele, vira quase um horóscopo aqui, e é uma loucura, entendeu? Porque aí o cara vai falar, eu sou leonino, então eu sou dominante. Não, porque horóscopo também é outra coisa absurda no mundo de hoje. Desculpa aí quem gosta, tá bom? Eu sei que essa opinião particular minha não é tão popular, mas ela precisa ser dita. Então vamos lá. Dominância. Reflete assertividade, confiança e foco na obtenção de resultados. Se você é uma pessoa que particularmente não vê problema em arriscar, que não vê problema em tentar algo novo, que normalmente possui uma voz ativa diante de outras pessoas, você provavelmente tem um perfil voltado para dominância, tá? Isso não quer dizer que necessariamente seja o teu perfil de liderança predominante, mas você tem um alto índice talvez nessa característica. Influência representa sociabilidade, entusiasmo e capacidade. De quê? De conectar com outras pessoas. Ou seja, quem é influente, cara? A gente tá falando aí daquela pessoa super bacana que todo mundo ama e que é inevitável que quando ela chega todo mundo quer bolar ideia com ela, entendeu? Eu vou conversar com essa pessoa aqui porque essa pessoa é incrível. Mas eu gosto tanto daquela pessoa lá, quando ela chega o ambiente fica mais animado. É muito provável que essa pessoa ela tenha certo grau de influência, tá? Estabilidade. Representa paciência, confiabilidade, preferência pela estabilidade, obviamente. Quem que é a pessoa estável no cenário profissional? É aquela pessoa que vai trabalhar com custo, é aquela pessoa que vai trabalhar com coisas exatas, é aquela pessoa que vai representar para aquela unidade de negócio ou para aquela responsabilidade corporativa uma pessoa que pode ser confiada. Que você pode colocar ela numa responsabilidade, num cargo de confiança, porque ela tem estabilidade suficiente para lidar com aquilo sob pressão ou não, né? Isso é muito legal da estabilidade. Depois a gente vai para a conformidade, que é representada pela precisão do pensamento analítico. Essa aqui eu diria que é o auditor, que é aquela pessoa que gosta de lidar com o processo, ela gosta de coisas muito bem organizadas. Mas aí vai vir o virginiano. Gente, não, pelo amor de Deus. Eu sou virginiano, eu tenho muito de conformidade, muito de dominância. O meu perfil é uma variável disso daqui, tá bom? Então, lembrando também que o seu perfil, ele pode evoluir, ele pode mudar, ele pode regredir, dependendo da tua necessidade, dependendo dos seus traumas. A gente não tá sempre no mesmo lugar, tá bom? O que a gente leva para fora de casa também existe dentro de um contexto, que é o seu contexto de perfil pessoal, social. Não é uma coisa única. Isso aqui não é uma ciência exata, mas é uma análise muito, muito respaldada por estudos suficientes, por muitas empresas, né? A gente tem grandes corporações que utilizam essa metodologia. Legal. Aqui eu trouxe um exemplo de como ficou um gráfico de um resultado DISC meu, tá? Então veja, em um dado momento a gente tá falando de um screenshot da vida do Gustavo, tá bom?
Eu fiz esse relatório aqui, se eu não me engano, em fevereiro, tá? Se eu fizer ele amanhã, vai dar diferente. Pá, mas isso aí então não serve pra nada. Se eu vou fazer e depois vai dar diferente? Não, a questão é, você tá tirando um screenshot, né? Um screenshot da sua realidade quando você faz esse perfil de análise aqui. Por quê? Porque aqui, ó, em um determinado momento, o resultado da minha pesquisa, ela me disse que o meu gráfico do perfil natural, eu sou majoritariamente influente com um alto grau de conformidade. Esse é o meu perfil natural, esse é o Gustavo dentro de casa. Esse é o Gustavo que, teoricamente, chateia a esposa dele porque ele quer tudo organizado. Mas, ao mesmo tempo, ele quer chamar 612 amigos pra dentro de casa pra tomar cerveja até as 5 da manhã. Entendeu? Então, você tem aqui a dominância não muito exposta dentro da minha responsabilidade individual, né? Da minha naturalidade. Só que veja uma coisa. Quando eu tô adaptado, a minha dominância aumenta. O que cai? A minha conformidade. Quando eu tirei esse print screen da minha realidade, eu estava galgando uma posição de liderança. E quando eu galguei uma posição de liderança, o que eu precisava mostrar para o mundo? Dominância. Se eu não tivesse mostrado dominância e influência, talvez as pessoas não me vissem como uma pessoa responsável que pudesse, de fato, dominar aquele assunto, dominar aquela responsabilidade, né? Ter voz ativa, ter certa responsabilidade sobre a atitude alheia. Então, tudo isso entra, né? É muito legal você ter essa análise de ano em ano, a cada 2 anos, para que você possa também construir, talvez, um momento da sua vida, para você falar assim, nossa, realmente isso aqui é condizente. Ou não, né? E aí você possa trazer mais reflexões aí para sua vida do porquê não, né? Veja que na minha estabilidade nada mudou. Eu tive algo muito próximo aqui, dentro de um contexto adaptado e natural. Ou seja, eu não sou uma pessoa que necessariamente trabalha hoje, né, no meu contexto atual, com muita estabilidade, tá bom? E aí a gente vai falar agora um pouquinho de Ikigai. Ikigai, gente, beleza. Então agora a gente definiu o nosso perfil de liderança. Dentro daqueles 4 perfis, uma vez que você identifique o teu perfil, eu sou influente, eu sou dominante, eu sou uma junção de 2 fatores, tá? Você identificou isso, legal. Então agora você já deve saber, ou você já teve tempo suficiente para se perguntar do que você gosta. Você já se perguntou muito sobre o que você pretende fazer, e aí você coloca isso no papel. Como que você coloca isso no papel? Através de estruturas, através de metodologia. E para fazer isso de uma forma organizada, existe essa estrutura sugestiva que é do Ikigai. Paixão. Para encontrar o teu Ikigai, ele é uma intersecção de 4 fatores. Ele é uma intersecção de paixão, missão, vocação e profissão, tá? E se a gente está falando que ele é uma intersecção, obviamente a gente está falando de uma pluralização. A gente está falando de coisas que estão concomitantes ali. Elas funcionam juntas, tá bom? Então, beleza. Paixão é o que você ama. Representa hobbies, atividades, o que te traz alegria. Cara, pôr no papel, você vai falar, mas isso aqui não vai funcionar nunca. Eu gosto de jogar videogame. Tá bom, você gosta de jogar videogame, mas você gosta só de jogar videogame? E se você gostar de ler, jogar videogame, jogar futebol, correr, nadar, sei lá, dormir bastante, não importa. Nesse momento, quando você vai descobrir o que é a sua paixão, você vai pôr tudo no papel. Tudo, tá? Você chega lá e escreve, cara, tem 200 coisas, não tem problema. Se você é uma pessoa que não ama muita coisa, também não tem problema. Vai lá e escreve 2 coisas que for necessário. Legal. Agora, a tua próxima missão é descobrir a sua missão. O que o mundo precisa? O que o mundo está precisando que você pode dar? Se você precisa que o mundo compreenda as necessidades que eles mesmos pressupõem não saber quais são, você vai precisar que esse mundo também te diga o que ele está precisando de você. E a ideia é que para construir a tua missão, você pegue o que você ama e o que o mundo precisa. Certo? Então vamos supor que eu sou um cara que gosta muito de falar. Veja só. E aí eu falei, caramba, né? Eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, eu sempre achei que eu pudesse fazer isso de forma muito efetiva. As pessoas me davam esse feedback e eu sempre gostei muito, me fazia muito bem, me fazia um afago no ego, né? E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu perguntei, o mundo precisa disso? E eu digo que sim, o mundo precisa de bons palestrantes, precisa de bons comunicadores, precisa de pessoas fidedignas, que tenham um pouco de moral, ética, para poder falar sobre assuntos sem ser relevantemente prejudicados por qualquer tipo de preconceito,
por qualquer tipo de influência externa ou, quem sabe, corrupção, que é um absurdo, né? A gente vive em um mundo corrupto e hoje a gente tem pessoas induzidas a falar nem o que elas acreditam simplesmente porque elas têm que ganhar alguma grana, né? Então eu não acho isso muito bacana. Beleza. Então, uma vez que você definiu, olha só, o Gustavo foi lá e definiu agora que a missão dele é ser um palestrante, né? Eu vou dar o quê pro mundo? Eu vou dar ideias, eu vou discutir e refletir com o mundo possibilidade de melhoria. É isso que eu quero fazer. Então, se foi isso que eu me propus, agora eu tenho que saber se eu tenho vocação para isso, né? Porque beleza, tá todo mundo falando, o Gustavo tá falando, mas vamos ver se eu sou bom nisso mesmo? Se põe à prova, cara. Esse é o momento de experimentar. Então, você acha que você canta bem? Então, beleza. Todo mundo fala que você canta bem? Beleza. Vai no Ídolos. Vai no Fama. Entendeu? Nem sei se tem mais esse programa. Agora é o The Voice, né? Então, beleza. O cara tá velho pra caramba. Então, você vai onde você puder provar que a tua vocação existe. Ah, mas dizem que eu sou um bom desenhista. Beleza, vende sua arte. Cara, tenta. Prova pra si mesmo que você tem essa vocação. Se for verdade, se a tua vocação for comprovada, no que você é bom, você descobriu aqui, ó, tua vocação, que é o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Certo? Ou seja, se você é muito bom em alguma coisa, o mundo precisa dessa coisa, essa coisa é a tua vocação e você pode cobrar por isso. Legal? Beleza. Pode cobrar muito? Não sei, vai depender de quanto você consegue propor sobre isso e quanto valor você agrega. Porque preço não é o primordial de nenhuma negociação. O primordial de uma negociação é valor. E valor é o que você oferece para o outro. Valor é o que o outro percebe no teu produto e no teu serviço, tá? Isso é valor. Profissão vai ser o que você é bom e o que você pode ser pago, certo? E quando você junta tudo isso, se você juntar a tua paixão, a tua missão, a tua vocação e a tua profissão, e você de forma magnífica conseguir juntar tudo isso, parabéns, você conseguiu o seu Ikigai, que é o teu propósito, a tua razão de viver, por assim dizer. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês foi uma forma de trazer um pouco do conteúdo que me foi pedido. Mas assim, muita gente me pediu pra vir aqui falar pra vocês, né, sobre liderança, sobre uma proposta de como otimizar o meu propósito, de como mudar um pouco essa perspectiva de quem eu sou, de como me identificar. Cara, tudo isso pode ser feito através dessa metodologia e eu me proponho a ajudá-los, tá bom? Então, assim, a minha ideia aqui não é só apresentar para vocês, a minha ideia é trabalhar e propor um crescimento unificado, não só para mim, mas para você. Então, a minha proposta depois de apresentar tudo isso para vocês é vamos crescer juntos? Porque eu acho que no mundo é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de crescimento mútuo, de pessoas que queiram estar junto com a gente no âmbito e no intuito de crescer como uma pessoa melhor, como um mundo melhor. Então, eu disponibilizo aqui os meus contatos para vocês, para quem já segue o canal, para quem já segue o nosso perfil no Instagram. Vocês vão identificar todo esse conteúdo que a gente está passando aqui através de posts, através de reflexões, né, filosóficas. Eu gosto muito de filosofia, sou formado nisso. Então, a minha ideia é que eu possa ajudá-los a identificar esse seu propósito, esse seu perfil comportamental, esse seu perfil de liderança. Se você encontrou algum valor no que foi dito aqui, se você encontrou alguma objetificação, né, do que pode ser para você algo de influência, algo que possa mudar talvez a tua perspectiva hoje, que não esteja condizente com o que você gostaria, entre em contato com a gente que a gente vai fazer o melhor possível para conseguir algo aí em comum acordo, que seja de favorecimento mútuo, né, de crescimento proposto para todo mundo. Tá bom? Gente, por hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Foi uma dinâmica um pouco diferente. Eu gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores. Tudo isso aqui só acontece porque eu tenho pessoas que têm acreditado nesse projeto. E galera, se vocês têm algum outro assunto, algum interesse, é óbvio que a gente vai tentar trazer isso para vocês da melhor maneira possível. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer trabalhar junto com os meninos aqui. Pessoal da Fontaz, estúdio maravilhoso que ajuda a gente, que trabalha de forma eficiente, proativa. Cara, não tenho o que dizer. Muito obrigado a vocês, meninos, por tudo que vocês fazem aí. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pela edição, pela manifestação, por todo mundo que acreditou e aproveitou esse episódio. E tamo junto, até a semana que vem. Voltamos com os nossos convidados. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Até mais.